Sabe aquele sorriso maroto que o mecânico dá quando você chega de guincho na oficina? Aquele tapinha nas costas que parece dizer: "Deixa comigo, campeão, eu resolvo"? Pois é, às vezes aquele sorriso não é só de simpatia, é de gratidão. Porque hoje, meu amigo, a gente vai falar do outro lado da moeda. Os 5 carros que todo mecânico ama, mas não porque são bons. É porque eles garantem o leite das crianças, a faculdade do filho e as férias de fim de ano. Esses são os carros que têm cadeira cativa na oficina. Os clientes fidelidade do elevador hidráulico. Modelos que por uma coisinha ou outra vivem dando um jeitinho de voltar para casa, mas para casa do mecânico. E para quem já teve o desprazer de ver o salário do mês virar peça de reposição, esse vídeo é um manual de sobrevivência, um verdadeiro mapa para fugir de cilada. Agora, me diz uma coisa. Será que aquele carrão bonito e barato que você tá namorando não é na verdade um plano de previdência para o mecânico da sua rua? Fica comigo até o final, porque além de desmascarar esses 5 presentes de grego automotivos, eu vou te dar a dica de ouro, aquela que separa o bom negócio do casamento com a oficina. Então já esmaga o like, porque esse vídeo vai te economizar mais dinheiro que Black Friday. Bora! Se carro fosse filme de terror, o Maré seria o clássico que todo mundo já ouviu falar e tem medo de assistir. Ele é tipo aquele parente bonitão, que chega na festa falando bonito, impressiona todo mundo, mas que todo mundo sabe que vai dar problema antes do fim da noite. Vamos ser justos, quando o Maré foi lançado era uma nave. Motor 5-Tech de 5 cilindros, 20 válvulas, um desempenho que deixava muito carro de luxo comendo poeira. O problema é que esse coração de atleta exigia um cuidado de UTI, e aí que o mecânico abria o sorrisão. A troca da correia dentada, por exemplo, exigia ferramentas especiais que pouca gente tinha. Se um curioso mexesse sem o preparo, o prejuízo era catastrófico. O motor superaquecia com mais facilidade que turista na praia. E qualquer reparo mais sério custava o preço de uma moto popular. O mecânico que se especializava em maréia, meu amigo, esse não sabia o que era crise. Cada maréia que entrava na oficina era um 13º salário garantido. Pensa comigo, tem gente que vê um Maré Weekend, aquele perua espaçosa e potente, por 15 mil reais na internet e pensa, nossa, que oportunidade. Mas não calcula que a primeira visita séria à oficina pode custar outros 10 mil. É a definição do barato que sai caro. Por isso, quando um mecânico experiente vê um Maré chegando, ele não vê um carro. Ele vê um projeto de longo prazo. Ford Focus e Fiesta, Power Shift, o câmbio do pânico. Aqui temos um caso clássico de parecia uma boa ideia, mas a Ford decidiu trazer um câmbio automatizado de dupla embreagem, o Power Shift, para carros populares e médios. No papel, era lindo. Trocas rápidas, economia de combustível. Na prática, virou o melhor amigo do mecânico e o pesadelo do dono. O HB20 tem um automático de 6 marchas confiável, já o Focus. O problema crônico desse câmbio era a trepidação em baixa velocidade, superaquecimento e, no pior dos casos, a perda total de tração. O carro simplesmente parava de andar. E o mecânico? O mecânico já tinha o diagnóstico na ponta da língua. É o módulo TCM, amigo, ou talvez o kit de embreagem. Traduzindo, uma conta de 4 a 5 dígitos. Muita gente comprou um Focus 2014, um carrão completo, cheio de tecnologia, por um preço super atraente, sem saber que estava levando junto uma bomba relógio na transmissão. O mecânico adora o Power Shift porque o conserto é caro e complexo e muitas vezes recorrente. Não é um reparo, é uma assinatura. Enquanto o dono do carro se desespera com o orçamento, o mecânico já está pensando em qual peça do seu próprio carro ele vai melhorar com o lucro. Então, se você vir um Focus ou Fiesta automático, dessa geração com um preço bom demais para ser verdade, desconfie. Provavelmente o dono está tentando passar a bomba para frente. Peugeot 307 e Citroën C4, câmbio AL4. A bomba francesa com grife. Os franceses. Mestres em design, em conforto e em criar o infame câmbio AL4. Esse câmbio automático de 4 marchas equipou uma legião de carros da Peugeot e da Citroën, como o 307 e o C4 Palace. E ele ficou famoso por uma coisa: o modo de emergência. De repente, sem aviso, uma luz acendia no painel e o carro travava na 3ª marcha. Era o jeito dele de dizer: "Me leva pro meu spa, o mecânico." O que o mecânico já sabe de cor e salteado é que o problema, na maioria das vezes, são as tais das eletroválvulas solenoides. A peça em si nem é o fim do mundo, mas a mão de obra para trocar e a frequência com que o problema volta. Isso é música para os ouvidos de quem vive de conserto. O dono do carro fica refém. Arruma uma vez, 2, 3, e quando vê, já gastou em manutenção o que poderia ter usado para dar entrada num carro mais confiável. É por isso que você encontra um C4 Palace, um sedã enorme,
com porta-malas gigante, ar digital, piloto automático, por um preço de carro 1.0 de entrada. É a isca perfeita. O comprador desavisado vê o luxo e esquece de perguntar do histórico. O mecânico, por outro lado, já esfrega as mãos. Cada AL4 na praça é um cliente em potencial esperando o momento certo para entrar pela porta da oficina. E aí, tá suando frio? Conhece alguém que caiu numa dessas armadilhas sobre rodas? Se esse vídeo já te abriu os olhos para alguma cilada, já fortalece no like. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que vive trocando de carro e tá sempre de olho numa oportunidade única. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente não para por aqui. A nossa missão é te livrar de prejuízo e te botar num carro que te dê alegria, e não boleto. Renault, Logane, Sandero, Easy R. O automatizado que ninguém entendeu. Calma, eu sei o que você tá pensando. Ué, mas não falam que Logan e Sandero são tanques de guerra? E são. As versões manuais, especialmente com motor 1.6, são robustas e confiáveis. O problema aqui tem nome e sobrenome. Câmbio Easy R. A Renault, tentando oferecer uma opção mais barata que o câmbio automático convencional, apostou nesse sistema automatizado de embreagem simples. O resultado? Um carro que dá tranco, que hesita em subidas e que tem uma manutenção que o mecânico adora. O sistema Easy R é delicado, exige uma manutenção preventiva que muito dono negligencia. E quando quebra, o diagnóstico é complexo. Pode ser o atuador, pode ser o robô, pode ser o kit de embreagem específico. Em qualquer um dos casos, o conserto não é barato e nem todo mecânico sabe fazer. O que sabe, cobra caro. E com razão. É um sistema que transformou um carro bom e confiável numa fonte de dor de cabeça. O dono, que comprou pensando na comodidade de não pisar na embreagem, acaba com um carro que não tem nem o conforto do automático, nem a confiabilidade do manual. E o mecânico fica ali, esperando, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde aquele Logan ou Sandero com o emblema Easy R vai aparecer. E quando aparece, é serviço garantido. Foge que é cilada, Bino. Dodge Journey, Fiat, Fremont. O casamento inesperado. Para fechar a lista, um carro que seduz pelo tamanho, pelo status e pelos 7 lugares. A dupla Dodge Journey e Fiat Fremont é o sonho de muita família grande. Um SUV imponente, confortável, com motor V6 potente e com uma sede de gasolina e de oficina que faz qualquer um chorar. Aqui, o mecânico nem precisa que o carro quebre. Só a manutenção preventiva já é um banquete. Vamos lá. O motor V6 é robusto, mas a troca de velas, por exemplo, exige a desmontagem do coletor de admissão. Um serviço que num carro comum leva minutos, aqui se transforma num projeto de meio-dia, com um custo bem salgado. A suspensão é complexa e cara. Peças de freio, pneus, tudo é superdimensionado e, claro, mais caro. E nem vamos falar do câmbio automático, que se der problema, o conserto pode facilmente ultrapassar os R$10 mil. O mecânico ama esse carro porque o dono dele geralmente não tem opção. Ele precisa do espaço. Já se apegou ao conforto e acaba aceitando os custos. Vira um casamento. O dono sabe que vai gastar e o mecânico sabe que tem um cliente fixo todo semestre. É o tipo de carro que você compra por 50, 60 mil e em 2 anos gasta mais 20 mil só para manter rodando. É um carrão, sem dúvida. Mas é um carrão que exige um bolso de patrão. E aí está, meu amigo. 5 carros que são o plano de aposentadoria de muito mecânico por aí. Carros que, apesar de atraentes no preço de compra, podem se transformar num buraco negro financeiro. A lição que fica é: nem tudo que reluz é ouro. E como prometido, a dica de ouro para você nunca mais cair numa cilada dessas é simples. Pesquisa e inspeção. Antes de comprar qualquer carro usado, gaste 15 minutos no Google pesquisando problemas crônicos do modelo do carro. Entre em grupos de donos no Facebook, leia fóruns. E o mais importante, pague por uma inspeção pré-compra completa. Leve o carro a um mecânico da sua confiança, não do vendedor. Esse pequeno investimento pode te salvar de um prejuízo gigantesco e de anos de dor de cabeça. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a pensar 2 vezes antes de fechar um negócio, deixa aquele like caprichado, se inscreve no canal para não perder mais nenhuma dica e ativa o sininho. Até o próximo vídeo, onde a gente vai continuar desvendando esse mundo automotivo para você fazer sempre a melhor escolha.